A gente precisa proteger o jornalismo e aqueles que lutam pela informação. Esse vídeo é uma homenagem a Shirin Abu Akleh. Fala minha gente, tudo bem? Meu nome é Mainara Naf e eu tô muito feliz por ter você aqui no Tabolho Político. Antes da gente começar, já clica aqui no gostei e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Ter uma imprensa livre é um instrumento vital para o funcionamento da democracia. É por meio dela que os cidadãos fiscalizam as ações do governo, a utilização dos impostos e as ações dos agentes públicos. É também por meio dela que o poder pode ser questionado, mediante a divulgação daquilo que os poderosos gostariam de ocultar. Por isso, a presença de uma imprensa livre impediria, em tese, a prevalência de interesses individuais sobre os interesses coletivos. Mas a gente sabe que isso não acontece na maioria das vezes, né? Não é de hoje que as democracias liberais ao redor do mundo estão em crise. E isso se dá por pelo menos dois motivos. Em primeiro lugar, uma política neoliberal que aumentou os lucros da elite e, por consequência, as desigualdades. E, com isso, surgiram mais bilionários ao redor do mundo, mais pessoas com concentração de renda. Em segundo lugar, como consequência do aumento do número de bilionários, o poder político e o poder econômico passaram a se atrelar cada vez mais aos mecanismos de disseminação de informação, criando, dessa forma, monopólios na difusão de conhecimento, notícias, informação no geral. Como é possível observar, o acesso a mais informações nesse mundo globalizado que a gente vive não gerou um debate público mais plural, mas sim uma ditadura de ideias. Assim, as sociedades têm passado dificuldades para criar um debate público mais saudável, devido à polarização das redes que lutam pela criação de uma verdade única. No Brasil, infelizmente, isso não é uma novidade. A censura e o asfixiamento da imprensa livre criaram uma espécie de concentração das redes de disseminação da informação. Essa concentração em termos de mídia tradicional só reforça a narrativa do establishment. E aí a gente pode falar da Globo, da Record, da Rede Bandeirantes, da Jovem Pan. Pois é, galera. Quantas vezes nos últimos anos a gente viu a mídia oficial, os grandes jornais, defenderem ideias que favorecem os ricos e desfavorecem a grande maioria da população, que é a população de baixa renda. Pois é, eu vou dar um exemplo para vocês. A reforma trabalhista foi uma dessas. A gente viu aquela famosa frase de que a reforma trabalhista traria, na verdade, mais empregos. E olha onde a gente tá hoje. Pois é. Eu ouvi essas frases muitas vezes assistindo o jornal da Globo News, Globo, enfim, Record, Band News e agora, mais novo, a CNN, né? As consequências dessa defesa intransigente, sem permitir um contraditório, geraram isso aí. Bota aí pra gente, Sammy. Agora querem fazer o mesmo com a Eletrobras e a Petrobras, além de várias outras empresas estatais dos estados que são responsáveis pela geração de luz, pela água e, como a Samia mostrou aqui pra gente, o que aconteceu no Amapá. Isso são consequências da privatização. Imagina a sua conta de luz diminuindo pouquinho a pouquinho a cada 3 anos e depois triplicando de valor. Foi isso que a gente viu acontecendo em vários estados aqui do Brasil que tiveram suas empresas de geração de energia, de abastecimento de água privatizadas. Por isso, é tão importante a defesa de jornais e jornalistas sérios e independentes, pois no fim, boa parte da responsabilidade sobre a defesa da democracia, do Estado de Direito, dos interesses coletivos, estão nos ombros dessas pessoas. Para além dessas questões nacionais, há também movimentações internacionais que querem silenciar jornais e jornalistas sérios e independentes. Tudo isso para manter, quase na maioria das vezes, um sistema de repressão, de genocídio ou de apartheid. Esse é o caso de Israel. Na semana retrasada, mais precisamente no dia 11 de maio, aconteceu uma tragédia muito próxima da data da Nakba, que foi tema do último vídeo aqui no canal. A Nakba era dia 15, no domingo. Isso aconteceu no dia 11. Em solo palestino,
foi morta a jornalista Shirin Abu Akleh. E esse vídeo é em homenagem a ela. Eu queria falar o tanto que a Shirin me representava. A Shirin era uma mulher palestina, cristã e jornalista. E eu me enxergava muito nela, me inspirava muito nela. Eu acho que por isso que tanto que eu quis fazer um vídeo sobre isso, né? A Shirin era palestino-americana e ficou muito famosa por cobrir os principais acontecimentos na Palestina e nos TPOs, os territórios palestinos ocupados, desde 1997. Então, a maioria das ações de Israel, das ofensivas israelenses contra a população palestina, a Shirin estava lá presente. E por isso ela ficou muito famosa. A correspondente do Al Jazeera, a maior emissora de notícias do mundo árabe, foi morta ao vivo. Foi morta ao vivo, enquanto cobria as ações militares contra os palestinos na cidade de Jenin, perto de Jerusalém. A Shirin foi alvejada próximo ao local onde o seu capacete de imprensa finalizava. O capacete acabava aqui e ela foi alvejada nessa região. Ela estava com um colete de imprensa. O local onde ela estava no momento que foi atingida não tinha ninguém atrás dela. Ela estava num local mais isolado, só tinha pessoas realmente da imprensa. في نقطة قريبة جدا من الجيش جهزنا حالنا لابسين كل المعدات خوذي من شوي شلحت الخوذي الواقي صار اطلاق نار كلهم علينا اطلاق النار لفيت وجي اطمن عليهم ناديت الكيت شيرين على الارض الكيت شدا اطلاق نار عليها. Todas essas circunstâncias tornam mais graves o assassinato da Shirin. A Shirin era uma jornalista muito renomada no mundo árabe. E ela abriu mão de muita coisa que o seu status lhe permitia aproveitar. Ela permaneceu na Palestina, morando com seus compatriotas. Para vocês terem uma noção, a Shirin era como se fosse o William Bonner, ou a Renata Vasconcelos, ou o Caco Barcelos, ou a Sandra Nemberg, enfim, muitos jornalistas. A Shirin foi morta ao vivo. É como se entrassem no Jornal Nacional à noite e dessem um tiro na cabeça do William Bonner, ao vivo. A Shirin preferiu a rua e a realidade palestina do que os ar-condicionados dos estúdios. Uma mulher palestina, jornalista, cristã, que lutava pela emancipação do povo palestino. Não apenas eu admirava a Shirin, mas muitos que compuseram o seu cortejo, que teve 75 quilômetros de extensão. Para exemplificar melhor, as pessoas que estavam no cortejo da Shirin ocuparam 75 quilômetros. O cortejo percorreu de Jenin, o local de sua morte, até Jerusalém. O maior cortejo dos últimos tempos na Palestina foi marcado por violência policial, cenas terríveis em que muitas vezes o caixão quase caiu no chão, porque as pessoas que o seguravam estavam apanhando dos soldados. Pelo incrível que pareça, tiveram pessoas, mais especificamente sionistas, mais especificamente aqui do Brasil, que para defender essa ação do exército israelense de bater em pessoas que estavam em um enterro, segurando o caixão, a farsa de que essas pessoas que estavam segurando o caixão tiraram o caixão do hospital sem anuência da família foi inventada. Enquanto claramente nos vídeos, em várias fotos, é possível ver o marido da Shirin levando o caixão. Em algumas imagens, é possível ver até o próprio marido da Shirin apanhando. Como já dito, o caixão muitas vezes quase caiu no chão. Uma das cenas me chocou muito. É uma cena em que o senhor, ao ver que o caixão vai cair no chão, se agacha e faz da sua coluna um apoio para que o caixão não caia no chão, enquanto apanha. Eu fiquei muito admirada pela resiliência dessas pessoas que estavam ali e muito emocionada por tudo isso. Eu acredito que, apesar de muito triste, a morte da Shirin foi uma espécie de libertação para aquelas pessoas que precisavam sair de suas casas, que precisavam protestar. Foi um pontapé para que muitas pessoas se levantassem. Um povo munido de conhecimento é um povo emancipado. E eu finalizo esse vídeo desejando emancipação para os meus dois povos, palestinos
e brasileiros, assim como para todos os povos do mundo. É isso. Se você gostou do vídeo, compartilhe, não deixe de lutar pela Palestina e não esqueçam nunca, Shirin Abu Akleh. Beijos! Tchau, tchau!